Olá, meninos, bom dia. Hoje a gente vai estar fazendo uma revisão da aula passada, que a gente estava trabalhando a função oxigenada álcool. Por que oxigenada? Porque ele vai estar presente o oxigênio nesse composto. Então, como vimos na aula passada, o que vai caracterizar um álcool é isso aqui, ó. Esse OH que a gente chama ele de hidroxila. Essa hidroxila ela deve estar ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? O carbono só faz ligações simples. Observe que em torno dele tem 4 ligações simples. Então, isso aqui é que vai caracterizar um álcool. Haverá essa hidroxila pode estar ligada a um carbono que faz ligações duplas? Não. Ela não pode estar ligada a um carbono que faz ligações duplas. Por quê? Se ela estiver ligada a um carbono que faz ligações duplas, ela já passa a apresentar uma função orgânica diferente do álcool, tá certo? Então aqui temos alguns exemplos aqui, ó. A hidroxila ligada a um carbono saturado, só tem ligações simples. Então o nome dele é o etanol, et 2 carbono, an faz ligações simples, ol vai caracterizar a função orgânica. Então, como a gente pode ver aqui, ó, nesse composto, a gente não indicou nenhum número dentro do nome do composto. Já no segundo, no propan-2O, a gente representou. Por quê? Porque essa hidroxila pode estar no carbono 1, mas também pode estar no carbono 2. Tem mais de uma possibilidade, tá certo? Então, nesse caso, nós temos o propan-2ol. Aqui nós temos o butan-2ol, but4, só faz ligações simples, é an, o, ol, né, caracteriza o álcool. E aqui nós temos o hexan-3ol, a hidroxila está no carbono 3. Então, foi o que a gente viu na aula passada. Agora vamos ver uma função seguinte, que é o fenol. Também pode ser chamado de benzenol. Aqui nesse composto, aqui eu já fiz algumas alterações, a gente vê o que? Um composto aromático. Isso aqui nós temos um composto aromático. O que é esse composto aromático? O composto aromático é quando nós temos esse hexágono, o hexágono com 3 ligações duplas nele, ou ao invés das 3 ligações duplas, nós temos um círculo aqui no meio. E o que vai caracterizar um fenol? Novamente é esse OH, a hidroxila. Só que nesse caso, para ser um fenol, ele deve estar onde? Ligado a um composto aromático, a um hexágono desse aqui. Se ele estiver ligado a um carbono que não seja de um composto aromático, ele é um álcool, tá bom? Então, como é o nome desse composto aqui? Nós temos o 3-metilfenol. O que é esse metil? Vamos ver mais adiante, tá bom? O que é esse metil? É uma ramificação que está ligada a esse fenol. Então, aqui o nome dele é 3-metilfenol. Poderia ser chamado 3-metilbenzenol. Mas nesse aqui, o importante é você identificar, certo? A gente não vai levar muito em conta a nomenclatura, não. Se você conseguir olhar para um composto e identificar que ele é um fenol, ou seja, um hidroxila ligado a um carbono, um composto aromático, então tá bom. E a terceira função orgânica que a gente vai ver aqui são as cetonas. Nas cetonas, o que vai caracterizar uma cetona, observem aqui, ó, é isso aqui, ó. Esse O ligado a um carbono por ligação dupla. Isso daqui a gente chama ele de carbonila, tá certo? E o que é uma carbonila? Carbonila é um carbono ligado a um oxigênio por ligação dupla. Então aqui a gente chama isso aqui de carbonila. No álcool era a hidroxila. Pronto, então quando é que você vai identificar uma cetona? Bem simples. Quando tiver uma carbonila desse tipo aqui, ó, um carbono ligado a um oxigênio por ligação dupla. Isso é uma cetona. E aqui nós temos alguns exemplos. 2 exemplos. Lembrando de mais uma coisa. Os álcools, eles podem ficar nas extremidades das cadeias. Cetona não, ele deve ficar entre 2 carbonos, ó. Se não tiver entre 2 carbonos, ele não é uma cetona, ele já passa a ser outra função orgânica. Então aqui, aí nós temos aqui o nome desse composto. Nós temos aqui 3 carbonos. 3 é prop, tá bom? Prop. Só tem ligações simples. É an. E como é uma cetona, vai ter a terminação ona. Então vai ficar propanona.
Então, aqui nós temos o exemplo da propanona. No caso, a partir da cadeia que tiver 4 carbonos, ele deve ser indicado por uma numeração. Por quê? Porque é a mesma coisa do álcool, existe mais de uma possibilidade. Por exemplo, no primeiro carbono nós vimos que ele não pode estar, mas ele pode estar nesse, no segundo, no terceiro, no quarto, ou no quinto. Isso se a gente contar da esquerda para a direita. Mas como a gente está contando da direita para a esquerda, então esse aqui vai ser o 1, esse o 2, e a carbonila vai estar no carbono 3. Então, são quantos carbonos na cadeia? São 6. Então, 6 é X. Só tem ligações simples. É AN. Depois do tipo de ligação, eu vou indicar a localização. Então, hexa 3 é a posição que ele está. Ona. Ona é o que vai caracterizar a função cetona. Então, pronto. É dessa forma que nós damos a nomenclatura, tá certo? Identificamos a função orgânica e a partir daí vocês vão estar realizando as atividades no Google Forms.